Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade, daqui da cidade de Salto. Hoje vamos falar sobre Orixá Exu. Qual a diferença entre Orixá Exu e Exu entidade? É um assunto que muita gente fala, mas também muita gente ainda tem dúvida. Antes de eu começar a entrar mesmo no assunto, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, dê o seu like, compartilhe, tá bom? Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo isso lá, a gente tem bastante material. Nossos vídeos novos saem de quinta, sexta e sábado. E não se esqueça, na segunda-feira nós temos o quê? A mensagem da cigana. Conto com a presença de vocês, hein? Vamos lá. Quando a gente fala de Orixá Exu, nós estamos falando de uma divindade. Nós estamos falando, a divindade, ela não foi uma pessoa, ela não foi um ser encarnado, não foi um homem encarnado. Então, ela é uma divindade. Eu falo que dentro da cultura iorubá, Exu significa esfera. Tá? Então, sem Exu não se faz nada, sem Exu não conseguimos adentrar a esfera. Exu, a palavra, ela quer dizer esfera, porém eu falo que ele também significa o mensageiro dos orixás. Tanto que quando a gente vai fazer qualquer tipo de oferenda, que seja na montanha, que seja na praia, que seja na mata, sempre a gente vai reverenciar primeiro o Exu. Dessa forma eu estou reverenciando, a princípio, o orixá. Orixá está em tudo, em tudo. Orixá Exu, ele é uma exteriorização de Deus. Da mesma forma que Oxum, Yansan, Ogum, entendeu? Iemanjá, são uma exteriorização. É a fé, é o amor, é a geração, é o conhecimento, é a sabedoria, é a lei e a justiça. Isso é a exteriorização de Deus. Os orixás, como divindade, são essas energias que eles vibram. Quando a gente fala do orixá Exu ou até mesmo da entidade, quando a gente fala da entidade, a entidade sim, foram seres encarnados, homens, né? Exu. Quando a gente fala linha da esquerda, a gente fala mais Exu, mas num outro vídeo a gente vai falar de Pombogira, tá bom? Quando a gente fala de Exu entidade, aí sim, foi um ser encarnado, um homem que encarnou, teve aí a sua missão aqui na Terra, cumpriu algumas leis ou descumpriu algumas leis, né? A partir daí, de acordo com algumas encarnações, até a última que ele veio e realmente foi para o outro lado para justamente seguir o caminho da luz. Então, quando a gente fala em orixá, é a divindade. O que nós sentimos, o que nós incorporamos num dia de um trabalho, isso sim, esses são a entidade Exu. A entidade é aquela que incorpora, é aquela que conversa, é aquela que... Exus, né, são muito brincalhões, gostam de conversar, gostam de falar um pouquinho sobre as suas vidas, né, passadas, justamente para quê? Para que a gente possa aprender com eles. Exu é a evolução, Exu é vitalidade. Exu, eu falo que é uma energia densa, por quê? Porque ela mais se aproxima do ser humano, ela mais se aproxima da gente. Então, ele sabe quais são as nossas necessidades, quais são as nossas dificuldades, os nossos problemas, e com isso, por isso que eu digo que Exu, ao mesmo tempo que ele causa medo para algumas pessoas, mas esse medo vem por quê? Porque deram a Exu a demonização. Como se Exu fosse um demônio. Isso vem desde o catolicismo, isso vem de outras religiões, né? O cristianismo e tudo mais. Então, a partir desse momento, algumas pessoas taxam Exu como algo ruim. Mas Exu, gente, é a lei. Quando a gente fala de uma divindade, quando a gente fala que as entidades Exus, eles trabalham pelo comando do orixá Exu. Então, se o orixá Exu é uma divindade, tem como uma entidade Exu fazer o mal? O que acontece muito, né? Ou é o médium ou
aquela entidade que eu falo que pode ser um espírito zombeteiro ou simplesmente um Exu que está seguindo para uma evolução. Esse Exu, a gente fala que é Exu não batizado, não é Exu de lei. Porque o Exu de lei, jamais você vai falar para ele que você vai oferecer uma garrafa de pinga e uma oferenda, ele vai fazer o mal para uma pessoa. Então, quem vem buscar essa energia é uma entidade, né, um Exu, que está começando a sua evolução, né, lá do outro lado, e a partir daí, para ele, tudo é troca. Então, esse mesmo Exu, ele pode vir para você, para te ajudar a conquistar bens materiais, como da mesma forma ele pode vir para destruir uma pessoa que esteja no seu caminho. Mas, de novo, a entidade ela não faz nada sozinho, a não ser que você peça. Então você tem que ter a sementinha da maldade aí dentro de você, né? Para que você possa ter a capacidade de fazer essa troca com essa entidade. Então é Exu, porém não é Exu de lei. São Exus aí, eu não vou falar nem da Quimbanda, porque Quimbanda é uma religião séria, né? Quimbanda que trabalha seriamente, não permite que esses espíritos sem lei, sem luz, estejam trabalhando dentro do terreiro deles. Então, o que realmente vem trabalhar é um espírito zombeteiro, que conhece os trejeitos das nossas entidades muito melhor até que a gente. Então, eles têm essa capacidade, né, de se fazer uma entidade e a partir daí, para trabalhar essa energia, para buscar essa energia, né, o plano, né, daquela oferenda que a gente está colocando para ele, é o que vai fortalecer, é como serve de alimento para ele. Então, dessa forma, ele vai realmente fazer tudo que a gente pedir, tá? Então, assim, pensem bem, porque Exu é a lei. Da mesma forma que vocês podem pedir o mal, vocês podem ter certeza que esse Exu de lei, quem vem fazer o mal não é ele, mas o Exu de lei, ele vai fazer de tudo para que você realmente pague pelo que você pediu. E eu falo quem que paga, eu vou dar um exemplo, eu como mãe de santo, eu sei o que é certo e o que é errado dentro da espiritualidade. Se eu aceitar fazer o mal para uma pessoa, que uma pessoa vem me procurar para pedir, por troca, por dinheiro ou algo assim, quem vai pagar? Eu, porque eu estou colocando a minha mão, estou colocando a mão na cumbuca que eu não devia de colocar. O outro, porque foi quem pediu, quem ativou, quem teve a intenção de fazer o mal, de trabalhar com o mal. Então, nesse meio do caminho, vocês podem ter certeza, eu como mãe de santo, eu tenho o meu Exu de lei do meu lado, porque foi com ele que eu comecei o meu trabalho. A partir daí, ele sai de cena. A partir do primeiro passo errado que eu der contra as leis da espiritualidade, as leis divinas, as leis dos orixás, as leis de Deus acima de tudo, eu já perco o meu orixá, o meu guia, as minhas entidades de luz. Então, quando eu faço essa troca espiritual, eu não estou trabalhando em prol do que é a verdadeira Umbanda, que é a caridade. Eu já estou trabalhando muitas vezes para atrapalhar a vida do outro ao invés de ajudar. Ajuda. Eu tive uma pessoa que uma vez me questionou sobre isso, que quando se faz o mal, ele responde muito mais rápido. Lógico. Não precisa de permissão de ninguém, esse espírito. Esse espírito, ele vem, ele faz o que ele quiser nas nossas vidas. Agora, as nossas entidades, os nossos guias, esses precisam da nossa autorização para que eles possam entrar na nossa vida. E Exu não é diferente. Embora ele seja uma energia muito próxima, né, a gente, eu falo que Exu, quanto mais próximo ele está de nós, eu falo que ele começa a tirar da gente o nosso pior. Só que assim, se eu tenho um pior, aonde eu sou média, eu trabalho num terreiro, mas eu tenho o ego, eu tenho a vaidade. A mãe sempre vai bater nessa tecla, gente, do ego e da vaidade. Porque o que destrói uma casa santa é o ego e a vaidade. Então, o Exu de lei, ali do nosso lado, ele está aqui para quê? Para nos guiar, nos auxiliar numa evolução. E se a gente tem uma sementinha aqui que não está permitindo essa evolução, ele vai dando corda. Ele vai dando corda. Até o momento que a gente mesmo se enforca com essa corda.
Então, ele é a lei. Ele vai tirar da gente aquilo que tem que ser trabalhado. Então, se dentro de mim existe o ego, existe a vaidade, ele vai me dando corda para que uma hora eu venha me enforcar. Então, é por isso que eu digo que existe, né, pessoas que amam Exu e existe aqueles que têm o medo. O medo é como eu expliquei, vem através aí de outras religiões que acabaram demonizando tanto o orixá quanto a entidade Exu, como se ele só fizesse o mal. Por um outro lado, nós como seres humanos, eu falo que muita gente ama os Exus simplesmente por eles serem quem eles são, né? Uma entidade de força, uma entidade, uma das principais energias que Exu trabalha é a vitalização, é a vitalidade, né? Tanto é que o membro, né, eu falo, né, é o membro ali que mostra a força de Exu, que é o que? A vitalidade. Então, o orixá carrega contigo essa denominação, tá? Então, a vitalidade é o que ele trabalha. Então, não que ele traga vitalidade para que a gente trabalhe contra o outro, não. A vitalidade, primeiro, a gente tem que fazer com que ela trabalhe na nossa vida. Então, eu tenho que ter vitalidade, eu tenho que ter a força, o quê? Levantar cedo para trabalhar, né? Buscar o meu ganha-pão aí, não ficar pensando no que eu posso fazer contra o outro, porque a partir do momento que eu tenho essa intenção, quem vai vir de encontro comigo não é mais o meu Exu de lei. Ele vai, como eu disse, ele vai tirar o time de campo e vai permitir que outro espírito se aproxime de mim. Por quê? Porque ele sabe que ele está tentando me levar ali para a evolução, mas se eu não estou aprendendo, se eu não estou caminhando para isso, então ele vai deixar o outro lado trabalhar. Até o dia que eu me arrepender do que eu fiz, porque todos eles são misericordiosos. Eu digo que Exu um pouco menos, viu gente? Porque realmente ele é a lei, ele é aquele quem cumpre. Eu digo que o Exu tanto é que a gente dá o nome dos guardiões, né? Porque que a gente sempre, quando a gente vai iniciar um trabalho, a gente reverencia Exu. A primeira oferenda que é feita dentro de um terreiro é para Exu. Porque nós estamos pedindo para quê? Para que ele seja o nosso guardião, para que ele seja o nosso mensageiro. É como se eles chegassem para a espiritualidade. A partir do momento que a gente prepara, né, a casa para receber, né, o trabalho, é como se ele chegasse para os orixás, para as entidades e dissesse: ó, ali na casa da Mãe Renata vai ter trabalho hoje, vocês estão autorizados, vocês estão sendo encaminhados para auxiliar nesse trabalho. Então, quando a gente chama Exu de o mensageiro, é nesse sentido. É como se ele direcionasse, por isso que a gente fala, sem Exu a gente não faz nada, sem Exu não existe um trabalho numa casa santa, sem Exu não existe uma oferenda numa mata para Oxóssi, não existe uma oferenda na praia para Iemanjá. Então a gente tem que entender que ele é o todo, ele realmente, quando a gente fala da esfera, né, a esfera pega o todo, então não tem como separar Exu dos outros orixás. Então Exu, orixá, Exu, entidade. Os orixás, quando eles incorporam, eles não falam. Muitas vezes eles vêm de olho fechado. Eles não falam porque eles são divindade, eles são energia, eles são luz, então não tem por que eles falarem. Quando fala, não é orixá, é um falangeiro. O fechar os olhos é porque aquela energia, ela está olhando para dentro de cada um de nós, nos colocando dentro dessa esfera de proteção. Então, por isso que tem essa questão referente a todos os orixás, gente. Não é só orixá e Exu, não. Orixá é olhinho fechado e orixá não fala. Fora isso, são falangeiros, tá bom? E meu técnico já está aqui com os dedinhos para cima. Nossa, passou tão rápido, só porque a gente está falando deles, que é a paixão da nossa vida. Gente, eu espero ter ajudado, eu espero ter auxiliado. A gente tem muito mais aí para falar de Exu, mas eu prometo a vocês que eu vou falar em uma live dessa energia maravilhosa, onde eu vou permitir que vocês também façam perguntas e participem. Mas antes disso, a gente vai fazer uma primeira live, que é onde a gente vai estar falando da energia da minha mentora,
né? A primeira live no YouTube tem que ser dela, né? Afinal de contas, é ela que me trouxe até vocês, é ela que rege meu caminho, é ela que cuida da coroa dos meus filhos, e sem ela também a gente não faz nada. Então, já fica aqui a dica. Então, eu peço para vocês se inscreverem para que vocês possam receber essas notificações, tanto das lives quanto dos vídeos novos, que a gente tem um trabalho muito bonito e muito intenso daqui para frente, tá bom? E sempre muito com amor. Então, eu peço para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com aquele que vocês acham importante aí também receber essa mensagem. E siga a gente aí na rede social, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo e Umbanda falando de coração para corações. Até o próximo vídeo.